Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 27, 32. Mateus 27, 32. Para quem quiser anotar, a palavra que o Senhor nos trouxe hoje é: leve Jesus para casa. Leve Jesus para casa. Mateus 27, 32. Já está ali. E ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz. Amém? Guarde bem isso. A Bíblia diz que obrigaram ele a carregar a cruz, ok? Vamos agora para Lucas 23, 26. Lucas 23, 26. Hoje nós vamos dar uma passeada legal na Bíblia hoje, amém? Lucas 23, 26, que diz: E como conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que ele levasse após Jesus. Amém? Guardem isso. Ele veio do campo. E nessa passagem eles dizem que eles constrangeram ele a carregar a cruz. Em Mateus a gente leu que obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus, amém? Sirineu era do campo, e ele foi constrangido, ele foi obrigado a carregar a cruz de Jesus, beleza? Agora nós vamos abrir Marcos 15, 21. Vamos lá, Marcos 15, 21. Hoje vamos dar uma passeada mesmo. Marcos 15, versículo 21. Já está ali. E vou ler na minha versão. E obrigaram a Simão Sirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar-lhe a cruz. Bom, deixa eu ler como está aqui. E constrangeram um certo Simão Sirineu, pai de Alexandre e Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a cruz. Ok. Nós temos uma terceira informação aqui. Nesse versículo, a Bíblia conta que eles obrigaram ele a carregar a cruz e que ele vinha do campo, como diziam os outros. Mas tem uma informação interessante, ele era pai de Alexandre e de Rufo. Guardem essa, ok? A Bíblia conta a história de Simão, o sirineu, e a Bíblia só fala nele, na Bíblia toda, só sobre isso. É só nesse versículo que ele é citado na Bíblia inteira. Simão, ele era de Cirene, uma cidade que ficava ao norte da África, onde hoje é a Líbia. Antes, voltando um pouquinho na história, os judeus foram perseguidos e houve a diáspora judaica, quando os judeus se dispersaram, se separaram, se espalharam por vários lugares. Em Cirene, havia uma comunidade judaica muito forte. E Simão, ele era chamado Sirineu, porque ele era de Cirene, ele era judeu, ele fazia parte dessa comunidade. E muito provavelmente ele estava em Jerusalém naqueles dias para a Páscoa. Essa passagem conta que Jesus vinha carregando a cruz. Jesus tinha sido pego, já tinha açoitado ele, já tinham batido em Jesus, já tinham feito atrocidades com Jesus. E ele já não conseguia mais carregar a cruz. Uma prova de que, fora o pecado, Jesus foi afligido por tudo aquilo que um ser humano pode ser afligido, com exceção do pecado. Jesus só não pecou, mas ele sentiu dor, ele sentiu cansaço, ele sentiu todas as coisas que nós, como humanos, podemos sentir, amém? Naquele momento, Jesus não estava em condições de carregar a cruz, ele estava muito cansado, muito machucado. Os soldados romanos viram Simão passando por perto, ele devia ser um cara forte, e falaram: você volta, vem aqui, é para pegar a cruz e é para carregar para ele. Provavelmente ele deve ter tentado escapar. Não vou mexer com isso não. Mas os soldados romanos o obrigaram: não, senhor, você vai carregar porque nós estamos mandando. Vocês estão me entendendo, gente? Veja bem, aquele cara vivia no campo, ele veio a Jerusalém, e ele foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. A Bíblia só conta isso sobre a história de Simão. Só que tem um detalhe interessante.
Deixa para mim o último versículo que nós passamos. Marcos 15, 21. Marcos 15, 21. Pronto. Só que tem um detalhe interessante. No livro de Marcos, quando conta a história de Simão, ele cita que ele era pai de Alexandre e de Rufo. Pode tirar. Entenda uma coisa. Aquele homem era totalmente desconhecido. E ele só foi citado na Bíblia naquele momento. Mas depois, quando o livro de Marcos foi escrito, os filhos deles já eram conhecidos pela igreja. Alexandre e Rufo já eram conhecidos pela igreja. Marcos, quando escreve o seu livro, ele escreve em Roma, muito provavelmente para o povo romano. E quando ele diz Simão, que é pai de Alexandre e Rufo, ele está dizendo o seguinte: aquele Simão que é pai do Alexandre e Rufo que vocês conhecem. Ele não citaria os dois se eles não fossem conhecidos da igreja. Amém? O que é interessante nessa história? Simão sai de Cirene, vai até Jerusalém, carrega a cruz de Jesus. Só que algo acontece com o Simão ali. Ele foi marcado pelo encontro que ele teve com Jesus naquele momento. A Bíblia não descreve o que aconteceu, mas ele viu Jesus sofrendo, ele olhou nos olhos de Jesus. Eu não sei se ele trocou alguma conversa com Jesus, mas ele viu o rei pessoalmente. E aquilo marcou a história de Simão. Muitas vezes, a gente vem para a igreja, a gente se encontra com Jesus e a gente volta para a nossa vida, para a nossa rotina, para a nossa casa, indiferentes. Esse homem não voltou da mesma forma como ele chegou. Ele levou o testemunho do que ele viveu para a casa dele. E nós vamos ver aqui na Bíblia que muito depois, essa história ela se confirma. Esse homem teve um encontro com Jesus e certamente ele chegou em casa e contou para a esposa e contou para os filhos. Gente, preciso contar para vocês. Eu vi Jesus. E eu vi ele sendo crucificado. Me mandaram até carregar a cruz dele e eu carreguei a cruz dele. Não estava muito afim não, foi na marra, mas eu carreguei. Só que eu vi os olhos dele, e o olhar dele me constrangeu. Alguma coisa foi modificada dentro de mim. Eu preciso entender o que é isso. Eu preciso servir esse Jesus, e vocês precisam vir comigo. Simão voltou para casa, e ele levou Jesus para casa com ele. Ele não simplesmente voltou, mas ele levou Jesus, ele saiu transformado daquele pequeno momento que a Bíblia descreve, um versículo muito pequeno, do encontro que ele teve com Jesus. Amém? Projeta aqui para nós Romanos 16, 13. Romanos 16, 13. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, e minha. A minha versão ainda diz assim, Romanos 16, 13. A minha versão diz assim, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo. Nós estamos na carta aos Romanos. Entenda bem, o apóstolo Paulo, ao escrever a carta de Romanos, ele manda uma saudação para Rufo, dizendo que ele era eleito do Senhor. E não é no sentido dele ter simplesmente ser salvo, é porque ele tinha obras que eram notórias, ele era conhecido mesmo pela igreja. E a mãe dele, o apóstolo Paulo se refere como uma mãe para ele. Certamente ela cuidou do apóstolo Paulo em alguma viagem que ele fez. Olha que interessante. Lá atrás, Simão tem um encontro com Jesus. Lá na frente a gente vê o apóstolo Paulo se referindo ao filho dele, Rufo, e se vê ele se referindo à esposa dele, como pessoas que eram importantes para a construção da igreja dos apóstolos. Aquele simples encontro daquele homem, e que ele carregou a cruz de Jesus, mudou a história dele e da família dele. Ele não voltou o mesmo. Ele levou Jesus para casa. E certamente a família dele toda foi ganha para Jesus por causa disso. Tanto que depois eles eram pilares da igreja. Mas a gente não viu lá atrás um versículo que falava que ele era pai de Alexandre e de Rufo? Aqui o apóstolo Paulo não cita Alexandre, né? Vamos abrir 1 Timóteo 1, 18. Eu falei que a gente ia passear na Bíblia hoje. 1 Timóteo,
capítulo 1, versículo 18. Já está ali. Eu vou ler da minha tradução, tá? E a gente volta aqui. 1:18. Espera aí, eu estou no 2. Aqui. Eu vou voltar um pouquinho. No 18. E esse é o dever que te encarrega, ó filho Timóteo, segundo as profecias, de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Porquanto alguns têm rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Nós já vimos esse versículo na igreja em outros momentos, quando o apóstolo Paulo diz que entregou esses 2 caras a Satanás. A Bíblia conta que Alexandre ele se perdeu no caminho, ele perdeu a comunhão com o Senhor, e ele começou a blasfemar contra Deus, e o apóstolo Paulo o expulsou da igreja. Para quê? Para que ele não continuasse blasfemando e não levasse mais gente com ele, porque ele era influente. Olha só, tanto Alexandre quanto Rufo se tornaram influentes dentro da igreja dos apóstolos, assim como a mãe deles, porque um dia Simão carregou a cruz de Jesus. E ele levou Jesus para casa. Vocês estão me entendendo, gente? Me chamou muito a atenção quando eu li a primeira vez sobre Simão. Por que a história dele é tão pequena? Só que a história dele não é, porque ele levou a família dele para o Senhor. E os filhos dele, tanto por um lado quanto por o outro, fizeram obras muito maiores do que aquele faria. Eu venho de uma família onde não tem histórico de crente. Eu fui a primeira pessoa que o Senhor ganhou na minha família para o Evangelho. Eu não nasci, não tive o privilégio de nascer num lar cristão, mas os meus filhos tiveram. A minha mãe católica, não praticante, o meu irmão caçula é católico praticante, daqueles que vai à missa mesmo. A minha irmã do meio era espírita. A minha irmã era espírita, de ir no centro e tudo. Quando o Luca nasceu, nós éramos da Igreja de Deus no Guará, e eu chamei toda a minha família para que eles pudessem ver a apresentação do Luca. Sabe quando a gente traz o bebê para apresentar na igreja? Minha família toda veio. Minha irmã nunca tinha pisado numa igreja. Alguma coisa aconteceu ali, eu não vi nada, ninguém percebeu absolutamente nada. A gente só veio perceber depois. Passaram algum tempo, às vezes tinha uns congressos na igreja, vinham uns pastores diferentes, alguns que ela via na internet, pastor Cláudio Duarte, esse pessoal que tem muita coisa na internet, e ela falou, eu quero ir lá para ver, porque ele é engraçado, eu quero ir ver, e ela foi. Toda a oportunidade que a gente tinha em casa, na família, nas reuniões, nos almoços, eu sempre sobrava para mim para eu orar. Minha mãe falava, ora aí pela comida, eu falava, amém, mãe, eu vou orar. Juntava a família, eu sempre era o ponto ali de oração da família. Alguém pregou para minha irmã um tempo atrás, e ela entregou a vida dela para Jesus. Ela se batizou e as minhas sobrinhas, filhas dela também, entregaram a vida para Jesus e se batizaram. Hoje a minha irmã está na Comunidade das Nações e ela como é que fala? Me faltou agora, me ajuda aí, Vlad, quando a gente visita o pessoal no hospital. Capelã. Minha irmã hoje é capelã. Faz um trabalho lindo visitando as pessoas nos hospitais. E muito breve, eu verei toda a minha família entregue nos pés do Senhor. Porque um dia eu entreguei minha vida para Jesus. O meu pai morreu para bebida. Meu pai bebeu até morrer. Mas no dia que eu parti, os meus filhos estarão do lado do meu caixão e dirão, aqui foi um homem de Deus. O meu pai foi um homem sarado e curado pelo Senhor. O meu pai pregou o Evangelho. O meu pai ganhou multidões para o Senhor. O meu pai viajou essa nação pregando o Evangelho. Isso os meus filhos dirão ao meu respeito. E o que eu tenho para te dizer é que talvez você venha de uma família que não é toda cristã.
Talvez você até nasceu num lar cristão, mas você tem parentes que não são crentes ainda. Deixa eu te falar, está na hora de você levar Jesus para casa. Nós precisamos parar de ser crente só na igreja. A gente vem para a igreja, a gente se emociona, a gente ouve as canções. Quantos aqui foram tocados pelo louvor nessa noite? Levanta a sua mão. Eu fui tocado pelo louvor nessa noite. Nós nos emocionamos, nós ouvimos a palavra, nós somos tocados, mas nós saímos da porta para fora, nós viramos a chave e voltamos a uma vida daquilo que era antes daquele momento com o Senhor. Simão foi a Jerusalém, provavelmente em função da Páscoa. Se encontra com Jesus. A vida dele é transformada, ele leva Jesus para casa. E depois toda a família dele é transformada. E ela é citada na Bíblia como pilares importantes da igreja dos apóstolos. Vocês são meninos e são jovens, mas vocês farão coisas muito maiores que nós faremos. Nossos pastores Heber e Dani, que estão em casa assistindo, um beijo, nós amamos vocês. Nós estamos com muita saudade de vocês. Nós amamos muito os nossos pastores. O Heber falou semana passada aqui que pessoas escreveriam a nossa história. E eu guardei aquilo para mim. Pessoas escreverão a história. E não do que nós vamos fazer, mas daquilo que nós veremos o que Jesus vai fazer. Os seus filhos farão coisas muito maiores do que vocês. Porque vocês levarão Jesus para casa. Nós precisamos reativar os cultos domésticos. Nós precisamos ter os nossos momentos de louvor e adoração em casa. Nós precisamos mostrar para os nossos familiares quem Jesus é, através do nosso testemunho. Precisamos amar Jesus profundamente, intimamente, ao ponto disso transparecer. Eu preguei para minha irmã, quantas vezes eu falei para ela, quantas vezes eu insisti de falar de Jesus para ela. Gente, minha irmã era macumbeira mesmo. Veio uma outra pessoa, pregou para ela. Ela recebeu a palavra e ela se converteu ao Evangelho. E o Senhor falou para mim, é isso, a palavra nunca volta vazia. Todas as vezes que eu preguei para ela, todas as vezes que eu falei do amor de Jesus para ela, e todas as vezes que eu expressei o amor de Jesus para ela, uma semente foi plantada. Entenda, você não está aqui por acaso. O Senhor te trouxe nessa noite para te dizer que Ele conta com a sua responsabilidade em relação à sua família. Não abra mão dos seus. A gente vê muito falar sobre pregar o evangelho lá fora, pregar para multidões, e você vai viajar as nações, e você vai para a África, e você vai para não sei aonde. E os seus parentes vão para o inferno? A sua família vai para o inferno? Muitas vezes falamos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas eu tenho levado Jesus para dentro de casa? Como que eu tenho sido crente 007? Crente agente secreto? Aquele que ninguém sabe? As pessoas não podem conviver com você no trabalho, conviver com você na faculdade, conviver com você no estágio, conviver com você na escola durante anos, e depois falar, caramba, eu não sabia que você era crente, ó. Isso não pode acontecer, queridos. É lógico que nós não vamos ser aqueles caras chatos, né? Eu trabalho com TI também, além da música. Para quem não sabe, a gente viaja o Brasil inteiro ministrando com música eletrônica, umas doideiras que o Senhor manda a gente faz. Mas eu trabalho com TI, tem 1 mês que eu comecei num projeto novo. Primeiro dia eu já falei para o pessoal, gente, ó, quem quiser, eu sou lá da Lagoinha, onde era Bambu, nós estamos lá todo final de semana. Se vocês quiserem, apareçam lá. Toda sexta-feira nós temos uma reunião geral da equipe. Ontem nós tivemos uma reunião, eu falei, me perguntaram se eu queria dizer algo na reunião. Eu falei, quero. Quero desejar para todo mundo um excelente fim de tarde, um final de semana abençoado. Que Deus abençoe vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Segunda-feira nós estamos de volta. Uma pessoa falou, eu também quero falar uma coisa. Ou quando você estiver lá na igreja, chama que eu quero ir, viu? Eu falei, eu estou lá todo final de semana, amanhã eu estou lá. As pessoas precisam ver Jesus em nós.
Nós precisamos levar Jesus para a nossa casa, levar Jesus para onde nós vamos. Amém? Nosso problema é que a gente transfere para a igreja aquilo que a gente tinha que fazer em casa. A gente vem para a igreja com aquela expectativa de que o Senhor vai transformar e vai mudar todas as coisas, mas a igreja é simplesmente um lugar onde nós vamos transbordar aquilo que nós vivemos no dia a dia. O nosso culto aqui do Legacy é só para a gente celebrar juntos aquilo que a gente já vive na semana. As pessoas transferem para a igreja a responsabilidade daquilo que a gente tinha que fazer em casa. Transferimos para a igreja essa responsabilidade e nos frustramos. Porque, gente, eu não sei de nada nessa vida, eu só tenho certeza de uma coisa. Em algum momento eu vou decepcionar algum de vocês. Em algum momento alguém vai me cumprimentar e eu não vou estar bem, e de repente eu não vou responder direito. Talvez você vai passar por mim no corredor, muita gente não sabe, mas eu sou míope. Eu uso lente de contato e eu não enxergo quase nada. E as minhas lentes são aquelas que são tórica, ela é bifocal. Eu uso lente de contato bifocal. Tem um grau em cima e um grau embaixo. É coisa de velhinho mesmo, que não enxerga, tá? E às vezes ela muda a posição e ela embaça. E eu não enxergo nada. Às vezes as pessoas passam por mim, eu não reconheço as pessoas e eu nem cumprimento. E às vezes alguém vai dizer, aí o Quento aí, ó. Passou por mim, nem falou comigo. Vou ficar nessa igreja, mas não, vou embora. Tchau, vou embora. Transferimos para a igreja aquilo que nós deveríamos fazer em casa. E aí temos igrejas arrebentadas, porque são reflexos de famílias destruídas. Se o Senhor já te ganhou, já ganhou o seu coração, assim como Simão, você teve aquela experiência, você já carregou a cruz de Jesus, está na hora de você levar Jesus para sua casa. Não, mas a minha família já é toda crente. Amém. E os seus primos, os seus tios, como é que está essa galera aí? Desde que eu me converti, gente, ó, a minha família é mineira, por parte de pai. Já por parte de mãe, é mineira também. Toda a minha família, os meus pais cresceram juntos, eles eram amigos de infância, eram vizinhos. O meu pai e a minha mãe cresceram na mesma rua. E eles se apaixonaram e se casaram. Então, toda a família do meu pai, quando da minha mãe, é da mesma cidade. Não existe nenhum histórico de crente na família. Nenhum. Eu fui a primeira pessoa que o Senhor ganhou para Jesus. Esses dias eu fiquei sabendo que 2 primas minhas converteram ao Evangelho. E que uma tia minha já está começando a igreja também. Eu oro pela minha família, eu intercedo por ela. Quando eu tenho oportunidade de visitá-los, minha família é patureba, lá de Patos de Minas. Quando eu vou a Patos de Minas, eu faço questão de falar do amor de Jesus para eles. E eu fui DJ da noite, fui lá muitas vezes para tocar nas boates de lá. Hoje eu tenho a oportunidade de voltar nos mesmos lugares para falar do amor de Jesus. Precisamos levar Jesus para dentro das nossas casas. A igreja, ela é uma extensão daquilo que acontece dentro de casa. E a gente tem pessoas que na igreja são uma bênção, mas em casa, só Jesus na causa. Você honra o líder, mas desonra o seu pai. Você é muito bom como voluntário aqui na igreja, mas sua mãe pede para você lavar uma louça, você não faz. Se nós pedirmos aqui para qualquer voluntário, gente, precisamos arrumar essas cadeiras aqui, o pessoal é super sorriso na cara, de orelha a orelha, todo mundo servindo. Quando chega em casa, o pai e a mãe pedem algo, você não faz, você desonra seu pai, você desonra sua mãe, mas você honra o líder na igreja. Deixa eu te falar uma coisa, pai espiritual não substitui pai natural não, filho. Você precisa honrar seu pai, você precisa honrar sua mãe, você precisa levar Jesus para dentro da sua casa. E mais, a gente vem para a igreja e aí arruma um namorado, arruma uma namorada. Aí termina o namoro, briga com o namoro. Aí fala, agora eu não vou mais para a igreja não. Porque ele vai estar lá, ela vai estar lá, a gente vai estar no mesmo lugar, eu vou ficar vendo ela, não vou mais para a igreja. Seu compromisso é com o namoro ou é com o Senhor? Você precisa levar Jesus para casa. Aí você está em casa no sábado,
se arrumando às vezes para vir para a igreja, pensando, hoje eu vou para o culto do Lex, vai ser top. Aí acontece alguma coisa, você briga, você fica brabo. Aí você fala, quer saber? Vou para a igreja hoje também não. Quantos aqui, além de mim, já fizeram isso? Porque eu já fiz. Aproveitar e confessar meu pecado aqui. Já fiquei brabo algumas vezes com a Jaque em casa. Quer saber? Eu vou para a igreja hoje não. Vou também para a igreja não. Precisamos levar Jesus para casa. Se está tudo bem, eu vou para a igreja. Se eu tenho algum problema, eu largo Jesus. Estou namorando, aí termino o namoro. Como eu falei, quer saber, eu não vou na igreja não, porque ele vai estar lá. Quer saber o que eu vou fazer? Vou chamar meus amigos, eu vou para o bar, que eu preciso espairecer, eu preciso viver. Eu vou curtir a vida. E abandono o Senhor. Primeiro probleminha que nós passamos, nós transferimos para Jesus e abandonamos o Senhor. Precisamos levar Jesus para dentro da nossa casa. Simão levou Jesus para dentro da casa dele. E ele viu a família dele servindo depois. Quando o apóstolo Paulo fala sobre Rufo e sobre a mãe dele, ele não cita Simão. Os teólogos dizem que provavelmente Simão já tivesse morrido naquele momento, porque senão o apóstolo Paulo certamente teria citado a importância dele. A família de Simão foi extremamente importante para a construção da igreja dos apóstolos, pelo simples fato de um versículo desse tamanhozinho, que diz que ele carregou a cruz de Jesus. Ele teve um encontro com o Senhor, e a vida dele foi transformada. Muitos de nós já nos encontramos com o Senhor, mas não estamos levando essa transformação para dentro da nossa casa, para a nossa família. E nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para dizer, eu quero ir para a sua casa com você. Me leve contigo. E que seja igual ele carregou a cruz. Nem que seja na marra, querido. Algumas coisas fazemos por decisão. Nós não somos movidos pela emoção. Nós temos que tomar uma decisão hoje, em levar a cruz, carregar a cruz e levar Jesus para casa. Simão carregou a cruz, não foi porque ele quis. Obrigaram ele a fazer. Foi na marra. Alguns de nós que crescemos dentro da igreja, e aí vê o pai e a mãe falando, você vai para a igreja sim. Mas por que eu vou? Porque eu estou mandando, você vai. Esses dias o Luca falou. Todo mundo conhece o Luca aqui, ele tem 7. Esses dias eu falei, bora, vamos se arrumar e vamos para a igreja. Ele, por que eu tenho que ir para a igreja? Eu falei, porque Jesus está lá, nós vamos buscar o Senhor. Ele falou, mas eu não quero ir não. Aí eu estava sem paciência mesmo, eu falei, ô camarada, vem cá. Abaixei na altura dele e falei, aquela conversa que todo pai fala. Você está debaixo do meu teto, filho. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, é do jeito que eu mando. Então você vai na marra. Ele, mas eu não quero ir. Eu falei, mas você vai. Mas você vai me obrigar, eu vou ter que ir obrigado para a igreja. Eu falei, vai. Enquanto você estiver aqui em casa, comigo, você vai obrigado para a igreja. E acabou. Precisamos decidir levar Jesus para casa, nem que seja na marra. Não se mova pela palavra do dia, se mova pelo princípio. Eu não estou te falando isso aqui para te motivar, ou para te animar. Eu estou falando isso aqui para você nessa noite, para implantar um princípio dentro do teu coração, para que você lembre que você precisa levar Jesus para dentro da sua casa. E a sua família vai ser transformada. Os seus parentes, os que virão depois de você, farão coisas muito maiores do que você fez. Você não sabe para quem você está pregando. Você não sabe o que vai acontecer depois. Para encerrar, eu quero contar um testemunho muito rápido. Eu fui ganho para Jesus em 2014. Jaque, que é minha esposa, pregou o evangelho para mim e ela me ganhou para Jesus. A gente já se conhecia há muitos anos. E aí um dia eu lembrei dela, eu chamei ela para sair. Falei, vamos pegar um cinema. Que eu pensei, gatinha, né? Vamos pegar um cinema. Ela falou, vamos. Agora, tem um detalhe, eu sou da igreja. Se você quiser ir, eu vou no cinema com você, você tem que ir no culto comigo. Ela já colocou Jesus na jogada. Ela já trouxe Jesus para dentro do negócio, já de cara. Depois ela me falou, que ela orou e falou, já vou trazer Jesus logo, porque se ele não quiser, ele já vaza logo, está tudo certo. Eu fui com ela no cinema no sábado, no domingo nós fomos no culto. Naquele domingo, 9 de março de 2014, eu entreguei minha vida para Jesus. Ali a minha história foi reescrita.
Pouco tempo depois nós nos casamos, tivemos o nosso filho, construímos a nossa casa, o Senhor nos deu um ministério, hoje nós viajamos o Brasil pregando. Mas o que muita gente não sabe é que um ano antes, 2013, Jaque foi a um acampamento. E lá ela teve a vida dela transformada. Ela cresceu na igreja, mas ela chegou àquela fase de ficar um pé lá e outro cá, um pé lá e outro cá. Ela era igual as séries da Netflix. Ela ia na igreja por temporada. Então ela passava a primeira temporada na igreja, aí depois ela ia para o mundo para depois esperar sair a próxima temporada, né? No intervalo desse de temporada, alguém convidou ela para ir para um acampamento, e ela foi. Chegou nesse acampamento, o Senhor pegou ela de um jeito, tão poderoso, e ela foi transformada ali. E ela falou, Senhor, eu não abro mais mão do Senhor, eu vou até o final da minha vida, eu não vou mais me desviar dos seus caminhos, eu não quero mais saber de nada, eu quero saber do Senhor. E ela teve a vida dela verdadeiramente transformada. No ano seguinte, quando a gente se aproximou, ela estava firme na igreja, depois desse acampamento. E nós estamos viajando hoje, pregando para tudo quanto é lugar, até fora do país. Quando foi agora esse mês passado, convidaram a gente para ir para um acampamento. E vira e mexe a gente prega em acampamento. Inclusive eu quero que vocês orem por mim, na hora que a gente encerrar, porque terminando o culto aqui, eu tenho um acampamento para pregar hoje. E para tocar também, saindo daqui. Estou com as coisas no carro, saindo daqui eu vou para o acampamento. Que eu tenho que pregar e tocar. E a gente está acostumado a ir em acampamento. Convidaram a gente para ir no acampamento. Falou, Jaque, a gente quer que você pregue no acampamento também. Ela falou, beleza. E nós fomos, cara. Como o senhor tinha mandado. Fomos para Goiânia, descemos em Goiânia, o irmão pegou a gente de carro, falou, vamos para a chácara onde é o acampamento. No meio do caminho ele falou, nós já estamos quase chegando no Arpaz. Quando ele falou Arpaz, a Jaque falou, Arpaz? Ele falou, é. E ela começou a chorar, copiosamente dentro do carro. Eu estava no banco da frente com o irmão, ela estava no banco de trás. Ela começou a chorar desesperada, de urrar. Eu olhei para trás, o médico disse que doido a gente não encontraria. Então, eu deixei ela chorar, não falei nada. Sei lá, né? Já que está tomando uns remédios meio esquisitos aí, por causa do tratamento, às vezes, né, tem umas mudanças de humor. Deixa chorar. Chorou, chorou, chorou. Quando ela terminou, que ela limpou o rosto, ela falou, amor do céu, nós estamos indo para o mesmo lugar onde foi o acampamento que mudou minha história. Aí quem começou a chorar feito doido fui eu. Aí ela não me contrariou. Quando nós descemos lá, não era só no mesmo lugar, mas era o mesmo acampamento. Eram os mesmos pastores, os mesmos líderes. O Senhor nos levou lá de volta, naquele mesmo lugar. No lugar onde ela estava sentada na cadeira uns anos atrás, hoje ela estava na frente ministrando para os meninos. Você está sentado hoje aqui. Daqui uns dias você vai estar pregando aqui nesse altar e em outros altares. O Senhor vai te usar e vai te levar. Leve Jesus para casa. O Senhor vai te usar. E aí ela foi chamada para pregar no acampamento que transformou a história da vida dela. Nós chegamos chorando, com a cara inchada, gente, porque isso era muito forte. Quando a gente chegou e os pastores vieram receber a gente chamou os pastores no canto e falou, gente, vocês não estão acreditando que nós vamos contar. Foi nesse acampamento aqui em 2013 que a Jaque teve a vida dela transformada. O meu ministério nasceu por causa desse acampamento aqui. Se não fosse esse acampamento aqui, ela não tinha se entregado mesmo para Jesus, ela não tinha pregado para mim, eu não tinha vindo, eu não estava aqui. O meu ministério, sem que vocês soubessem, nasceu aqui. Aí os pastores também começaram a chorar. E aí o Senhor me deu uma palavra. E aí é complicado, né? Porque eu fui com a expectativa de ministrar para os meninos do acampamento, não para os pastores. Quando eu cheguei lá, o Senhor falou, fala. E eu falei para eles, Jesus nos trouxe aqui para dizer para vocês que Ele está vendo o que vocês fazem. Vocês às vezes trabalham, dão um duro e às vezes não veem o resultado, mas os resultados eles florescem, já que é resultado disso. Não desistam, não desanimem. Aí que eles choraram mesmo. E o Senhor nos levou lá para dizer para eles, não parem. Hoje, repito, hoje vocês estão sentados aqui. Daqui uns dias, alguns de vocês pregarão para essa nação inteira. Alguns de vocês serão usados para pregar aqui nesse altar, na igreja, aqui na Lagoinha, e nas demais Lagoinhas e pelo Brasil todo. Leve Jesus para dentro da sua casa. Vamos ficar de pé?